Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, mais um mês, mais uma semana estamos vivenciando. Hoje, terça-feira, é dia das capelas Nossa Senhora dos Navegantes, São Lucas e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia de celebração às 19 horas. Procure uma dessas capelas e participe. Às 18 horas, temos a Santa Missa aqui no Salão Social. E às 19 horas, o Terço dos Homens na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Quantas atividades importantes espirituais que você pode participar para crescer mais e mais no seu amor a Deus e na vivência na comunidade. Lembramos e convidamos você para se tornar cada vez mais atuante na vida cristã. E hoje, dia 3, na data de hoje, em 1930, foi instituído o voto feminino no Brasil. Hoje é dia do cabeleireiro e dia do guarda florestal. Agradeço a você porque escuta este áudio de evangelização. Peço que divulgue aos seus contatos, deixe aí o seu comentário. É sempre muito bom partilhar com você. Vamos, portanto, escutar o evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 14, versículo do 15 ao 24, que diz: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondendo lhe disse: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que nos mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saia pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje encerra a sessão da refeição em que Jesus, convidado por um fariseu, tenta curá-lo da hipocrisia, lembrando que o Senhor também é rejeitado. E Jesus tenta curá-lo da hipocrisia para que aceite o convite ao banquete do reino, o verdadeiro banquete. O alvo, na verdade, é o fariseu, que mora em todo discípulo, em você, em mim, em cada um de nós. De modo que o seu comer o pão se torne um comer pão no reino de Deus. O pano de fundo do evangelho que nós escutamos e, portanto, da reflexão que queremos que chegue ao seu coração, e mais do que isso, a sua mente transformando a sua vida, é a última ceia, em que ele escolheu o último lugar. A intenção é que escolhamos, cada um de nós, os últimos, e assim escolhamos a ele, o Senhor. Se há uma razão divina para a escolha dos últimos, há também uma razão humana. Enquanto os primeiros recusam o convite, os últimos o aceitam. A porta do banquete é estreita para aqueles que se fazem, né, ou se enchem de desculpas para não comparecer, porque já estão saciados de si mesmo, mostra-se larga e escancarada para aqueles que estão com fome, a fome material, a fome biológica, a fome necessária, a fome de pão. As causas da não aceitação do convite são a posse, o comércio e o prazer. O banquete, porém, foi anunciado e tem que acontecer. Se Israel, o primeiro a chamado, não aceita o convite, os últimos e os impedidos haverão de aceitá-los. É justamente a eles que Jesus de Mateus dirige os seus cuidados. Sendo que ainda existem lugares, o convite se estende aos pagãos. Temos como que 3 chamados que correspondem aos 3 momentos da história da salvação.
O primeiro é o tempo da lei, que não salva ninguém, mas leva ao Senhor. Gálatas 3:24 vai nos mostrar isso, mostrando ao mesmo tempo o caminho e o pecado. O segundo é o tempo de Jesus, tempo breve, veloz como um raio que corta o céu e que conduz a salvação aos impedidos. O terceiro, o nosso, é o tempo da igreja, em que os excluídos, os pagãos, são permitidos entrar, fazer parte. Revela-se assim o mistério de Deus, Pai e Mãe de todos, que quer salvar a todos, como São Paulo em 1 Timóteo 2,4 vai nos lembrar. Os impedidos não são chamados, mas conduzidos, enquanto que os excluídos são forçados a entrar. Observa-se que há como que um crescendo na ação amorosa de Deus, que, no lugar de se fechar diante da recusa, responde a esta com insistência ainda maior na proposta. O banquete do reino é a imagem poderosíssima da salvação. Ao responder se são poucos os que são salvos, lá em Lucas 13:23, Jesus ensina que todos são chamados, ainda que os tempos sejam diversos. O banquete do Pai é como o coração de mãe, sempre tem lugar. Na casa do Pai há sempre lugar, até quando não tiver chegado o último filho. O Pai de todos não exclui ninguém. Quem rejeita o convite é que se auto-exclui. Até os primeiros convidados poderão entrar, desde que se sintam impedidos e excluídos por sua própria recusa. E então entrem na condição de últimos. A porta da salvação é estreita. Só passando por ela quem tiver espírito de humildade e de gratuidade. Humildade e gratuidade são o remédio que desinflama a hipocrisia dos fariseus, que desinflama o ego acentuado dos fariseus, que por sua vez está em cada um de nós, dando-nos assim a condição de entrarmos e fazermos parte do banquete. O pão do reino é uma alusão à Eucaristia. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os pobres a celebram com alegria e simplicidade de coração. São os felizes convidados ao banquete nupcial do Cordeiro. Ao confessarem, como nós hoje, que não são dignos, descobrem que o Pai dirige-se aos filhos, não de acordo com seus méritos, mas de acordo com a sua necessidade. É o drama do Pai, origem da missão do Filho e da missão da Igreja. Para que o drama não se transforme em tragédia, o convite do Pai, 3 vezes rejeitados, é 3 vezes alargado. Mestre Faustino diz magistralmente: até que falte um filho, a casa está vazia, porque falta o primeiro que se fez o último de todos e quer que a sua casa esteja cheia. Que nós abramos o nosso coração à ação de Deus e nos deixemos guiar e conduzir por Ele, que é o nosso Senhor. Eu agradeço a você que escuta esse áudio, peço que divulgue, que deixe o seu comentário, que deixe o seu like, para que assim que a gente divulgue o próximo vídeo, você já receba automaticamente. Que o seu dia seja abençoado e você se sinta sempre convidado. Não arrume desculpas para se afastar ou se auto-impedir da participação do banquete, mas o contrário. Se sinta convidado por aquele que desde sempre ama a todos e a cada um de nós. A você, fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.